Agora a gente muda de assunto para falar aqui da política nacional, porque após se aliar ao Centrão e anunciar que não iria propor a anistia, o deputado Paulinho da Força manifestou arrependimento em ter assumido a relatoria do projeto da redução das penas. Segundo ele, o texto está pronto em sua cabeça, mas devido à rejeição da oposição e posterior resistência da base governista e do próprio Centrão, segue sem ser analisado na Câmara. Questionado sobre esse impasse, Paulinho da Força afirmou que hoje não aceitaria novamente a relatoria diante da dificuldade de chegar a um entendimento. Do lado da oposição, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que a direita prepara uma estratégia para votar o perdão amplo, geral e irrestrito através de uma manobra e que isso deve ocorrer dentro de 15 dias. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para falar sobre esse PL que era inicialmente da anistia, teve a urgência aprovada, comemoração gigantesca da oposição, mas que no dia seguinte ganhou relatoria do Paulinho da Força e tomou novos rumos, inclusive com participação de Aécio Neves e Michel Temer, para mudar de anistia para dosimetria das penas. Naquele momento, Dávila, tudo indicava que havia ali um grande acordo, né, uma grande aliança, coesão, para que a dosimetria fosse adiante. Mas parece que perdeu força, inclusive gerando arrependimento no relator. Dávila. Koba, esse é o problema do cafezinho na Câmara. Você fica ali tomando muito cafezinho, fica aquela conversa do cafezinho e você acha que vai ser uma relatoria baba. Você vai sentar, em um minuto escreve um projeto e aquilo a ser votado no dia seguinte, estava resolvido e pronto. Ponto final nesse tema tão complexo. Mas o fato é que as coisas não andam bem na Câmara, principalmente por ausência de liderança na Câmara. Ou seja, com o presidente da casa muito fraco, as conversas de cafezinho acabam se tornando uma grande dor de cabeça. E foi isso que aconteceu com o deputado Paulinho da Força. Esse nome dosimetria, o Mota sempre gosta de mencionar, é completamente errado e equivocado. Na verdade, o que ele queria era diminuir as penas, redução de penas e separar dois crimes, o história de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E separando essas penas, reduzindo uma, ou você é condenado por uma coisa ou por outra, mas não pode ter a soma das duas. Isso faria com que reduzisse a pena de todo mundo que participou do movimento do 8 de janeiro, e inclusive beneficiaria o ex-presidente Bolsonaro. Mas este acordo não estava acordado, nem com a oposição, nem com o governo. E o deputado Paulinho da Força tentou refazer várias reuniões, debates em comissão, etc., para ver se chegava a uma redação, e ele viu que qualquer tentativa desagradava os dois lados. O que aconteceu? O projeto foi para a gaveta. Mas o desgaste continua, porque a oposição continua a pressionar para a votação do projeto de anistia. Na verdade, só tem uma coisa a ser feita: colocar em votação e deixar os parlamentares, os deputados, resolverem esse tema no voto e não nesses conchavos do cafezinho. O PL de redução de penas perdendo força, Mota, reacende a esperança da oposição pela anistia como eles queriam desde o início? Eu acho que não deveria, Koba, porque eu acho que esse assunto está pessimamente tratado. Quando o deputado diz que se arrepende de ter aceitado a relatoria, eu acho que muita gente concorda com ele. Porque o deputado, pelo que eu me lembro, começou a sua atuação dizendo que um de seus primeiros passos seria consultar magistrados para ver o que eles achavam do projeto. Mas o Poder Judiciário não participa do processo legislativo. Eu não sei se existe alguma coisa que impeça o deputado de renunciar à relatoria. Se o arrependimento for muito grande, renúncia é uma tradição na política brasileira, assim como anistia. E você, hein, Cristiano Beraldo, qual a sua análise sobre o momento atual desse PL que já mudou de rumo, de nome e agora tem até um arrependimento envolvendo o relator? Pois é, a gente precisa lembrar, né? A gente discute muito aqui os aspectos políticos desse tema, né? Anistia, dosimetria,
vai e volta, muita criatividade, muita gente dando opinião, mas, no fundo, é fundamental lembrarmos que por trás de toda essa discussão existem centenas de pessoas que estão presas. Essas pessoas que estavam se manifestando na Praça dos Três Poderes foram levadas ali, algumas sem absolutamente nenhum histórico ou perfil violento, foram ali levadas pelo momento e, na confusão, cometeram atos que, sim, são crimes, né? Crimes de depredação, invasão de prédio público, depredação de patrimônio histórico. Isso tudo tem que haver consequência. Agora, obviamente, a consequência para esse tipo de crime no Brasil não pode, em hipótese alguma, chegar nos níveis de 14, 15, 17 anos de prisão, como as sentenças que estão sendo proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas estão cumprindo pena de forma absolutamente injusta. E o mais interessante é lembrar que na mesma Praça dos Três Poderes, diante do mesmo Supremo Tribunal Federal, alguns dos ministros que estavam lá naquela época do governo Michel Temer, 2017, viram a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, ser absolutamente tomadas por baderneiros que quebraram tudo, enfrentaram a polícia e, pior do que isso, puseram fogo em prédios públicos, pediam naquele momento a saída, a deposição do presidente Michel Temer. Verdadeiros manifestantes, baderneiros, golpistas, como essa turma gosta de dizer. Só que a consequência para eles foi absolutamente nenhuma. Todo o prejuízo causado foi bancado por nós. Não houve prisão, condenação no Supremo Tribunal Federal, apesar de estarem lá pedindo a deposição do presidente da República. Então, diante desses dois pesos e duas medidas, essa vergonha que é tanto para o parlamento brasileiro quanto para nós brasileiros que assistimos os três poderes da República absolutamente incapazes de entregar uma resposta para uma solução que, no fundo, é bastante simples, a gente fica desanimado, a gente fica desalentado, a gente fica percebendo de forma bastante evidente que a justiça no Brasil ela tem as suas formas, os seus contornos, a sua intensidade e a sua velocidade conforme a circunstância de momento. Uma justiça que se manifesta de forma A para um assunto hoje e em relação a um assunto praticamente igual no futuro, ela se manifesta da forma B, C ou D, claramente não pode ser considerada uma justiça com J maiúsculo. Agora são 18 horas e 28 minutos. Você que está nos acompanhando pela nossa rede, vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Por aqui a gente segue agora com a opinião do Luiz Felipe Dávila. Dávila, se o projeto perde força, é eventualmente ali engavetado, isso pode significar também uma derrota do Centrão, que era o entusiasta dessa modulação de diminuição das penas? Ah, Koba, tem muitas cartas na mão dos deputados. Pode apresentar um destaque numa votação, colocar essa medida e votar. Tem vários mecanismos parlamentares para ser utilizados para ressuscitar esse tema, se a oposição achar que é uma boa hora ou deveria colocar isso em votação. Então, isso depende muito mais do acordo da oposição com o presidente da Câmara. Porque oportunidade para apresentar um projeto e aí apresenta-se um destaque que coloca a questão da anistia ampla, geral e restrita, como a oposição deseja, é possível fazer isso, mesmo sem essa relatoria. Isso pode ser um destaque de um outro projeto. Então, mecanismos é que não faltam. Agora, o que nós precisamos fazer é resolver esse tema de uma vez por todas. Como o Beraldo bem lembrou aqui, é um absurdo manter pessoas presas por tanto tempo por não ter passado pelo crivo do devido processo legal, do direito à ampla defesa e da individualização de pena. Isto é um assinte a um país que é democrático e que deveria respeitar as regras do Estado Democrático de Direito. Então, é preciso refazer, recompor esta injustiça cometida contra centenas de brasileiros. E essa medida é urgente.
Agora, se vai fazer isso por meio de um projeto de lei, por meio de apresentar um destaque, não importa. O que nós não podemos tolerar é manter pessoas presas sem o devido processo legal. Isto é uma coisa que cada vez mais denota a arbitrariedade da justiça brasileira. E isso é incompatível com um país que preza a liberdade e a democracia. Em 2 minutos, Mota, a gente tinha ali um acordo que se apresentava, pelo menos, que envolvia o Centrão, partes do Judiciário, como você bem lembrou. Até alguns governistas admitiam a possibilidade de redução das penas em troca de não haver, de maneira nenhuma, a anistia. E parece que faltava só a opinião ali e a anuência do próprio Jair Bolsonaro e da ala bolsonarista, o que não foi aceito. A oposição bateu o pé pela anistia como queriam. Você acha que se a oposição tivesse aceitado já teria ido adiante a redução das penas? Não acho. Eu acho que nada substitui a convicção. Se tem uma lição que a oposição, a direita, precisa aprender com a esquerda, é essa. Inclusive, ou principalmente nas coisas erradas, nos equívocos monstruosos que fazem parte do ideário de esquerda, eles não abrem mão, eles têm verdadeira obsessão. Basta ver a questão dos impostos, a questão dos ataques ao direito de propriedade, nada tira isso da cabeça dos esquerdistas. Foi o que eles fizeram em 1979 com a anistia. A anistia mobilizou esse país. Foi feita uma campanha gigantesca. A gente não está vendo nem sombra disso neste momento. Eu acredito que se a esquerda, a direita, a oposição abraçasse a bandeira da anistia de uma forma firme, olha, abandona todo o resto, esquece todo o resto. Que história é essa de votar no Congresso Nacional isenção de cobrança para bagagem até 10 quilos? Parece que o Brasil é a Suécia. Olha, esquece todo o resto. Foca na anistia. Essa é a grande lição que a direita tinha que ter aprendido com a esquerda. Tá aí. A gente vai seguir acompanhando certamente os desdobramentos, os próximos passos aí do PL agora de redução das penas, que tinha sido proposto lá atrás como PL da anistia. Teve uma votação para o regime de urgência com ampla maioria pedindo pela urgência, mas um cheque em branco, né? Sem relator e sem texto. No dia seguinte tudo mudou e agora perdeu força nos últimos dias, inclusive com o discurso do próprio relator Paulinho da Força.